Como corroer por dentro a democracia? Atacar os 3 pilares básicos das democracias ocidentais: a liberdade de imprensa, eleições livres e judiciário independente e autônomo. Quando se fala em ditadura, muitos imaginam tanques nas ruas e militares tomando poder à força. Porém, a história e a atualidade nos mostram que nem sempre é preciso um golpe militar tradicional para subverter a democracia. Alterações estratégicas no sistema judiciário, especialmente nas Cortes Supremas, podem gradualmente concentrar o poder e minar a liberdade, muitas vezes sob o pretexto de defender a democracia. Neste vídeo, vamos explorar exemplos históricos e atuais de como ditaduras se instalaram sem a necessidade de quarteladas, traçando paralelos críticos com o que alguns observadores identificam no Brasil hoje em dia, em especial envolvendo o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes. Historicamente, o método mais visível de se instaurar uma ditadura foi através dos golpes militares. Nesse modelo, setores das Forças Armadas depõem governos eleitos e assumem o controle diretamente. Foi o caso, por exemplo, do golpe de 1964 no Brasil, que deu início a uma ditadura de 21 anos comandada por generais. Os militares brasileiros justificaram as suas ações afirmando que era necessária deter a ameaça comunista e restaurar a ordem, rotulando opositores internos como inimigos internos que precisavam ser combatidos. Esse discurso de salvação nacional serviu para angariar o apoio de parte da sociedade. Muitos acreditavam estar defendendo a democracia e os valores ocidentais ao apoiar a intervenção militar, mesmo que o resultado tenha sido a supressão da própria democracia, com o fechamento do Congresso, censura, prisões e tortura institucionalizada. Outros exemplos similares marcaram a América do Sul. No Chile, em 1973, o general Augusto Pinochet liderou o golpe sangrento contra o presidente Salvador Allende, igualmente sob a alegação de salvar o país do caos do comunismo. Essas ditaduras militares clássicas se caracterizavam pela tomada de todos os poderes de forma explícita e violenta, com a imposição de um regime de exceção. São golpes visíveis, com rupturas institucionais imediatas. Contudo, há um outro caminho muito mais sutil para o autoritarismo: aquele que se vale das próprias instituições democráticas, distorcendo-as diretamente por dentro. No mundo contemporâneo, golpes militares tradicionais se tornaram menos frequentes e muito menos tolerados internacionalmente. E em seu lugar, líderes e grupos políticos autoritários adotaram estratégias legais e institucionais para concentrar o poder, mantendo aquela fachada de legalidade. Em vez de tanques, usavam-se canetas, togas e leis. Este fenômeno é por vezes chamado de golpe institucional ou mesmo golpe judicial, e ocorre quando o judiciário é instrumentalizado para legitimar o completo arbítrio. A retórica quase sempre invoca a defesa da democracia, da ordem ou do povo, enquanto na prática ironiza-se justamente a democracia. Um exemplo desse processo ocorreu na Alemanha em 1933, quando Adolf Hitler, nomeado chanceler de forma legítima, rapidamente aproveitou de mecanismos legais para consolidar o seu poder ditatorial. Com o ato de captação, aprovado pelo parlamento alemão, essa lei, aprovada supostamente para estabilizar o país após distúrbios, transformou o governo Hitler em uma ditadura legal e lançou as bases do regime totalitário nazista. Ou seja, a tirania foi implementada dentro da lei, uma legalidade pervertida, sem a necessidade de um golpe militar clássico. No Peru, em 1992, o presidente Alberto Fujimori protagonizou o chamado autogolpe, similarmente justificando seus atos com a necessidade para salvar o país do completo caos. Ele dissolveu o Congresso e interveio no judiciário, com o apoio de setores militares, alegando o combate à corrupção e ao terrorismo. A manobra de Fujimori, que fechou as instituições e reescreveu completamente as regras, foi oficialmente explicada como uma limpeza para proteger a nação, mas resultou em um autoritarismo personalista. A independência judicial foi anulada, como um sopro,
com demissões em massa de magistratos que não se alinhavam ao regime. Em tempos mais recentes, temos casos onde o judiciário foi completamente aparelhado para servir um projeto autoritário. Na Venezuela de Hugo Chávez, por exemplo, ocorreu o que analistas chamam de um golpe contra a Suprema Corte. Em 2004, temendo a resistência de instituições à chamada Revolução Bolivariana, Chávez e seu partido aprovaram uma lei que ampliou o número de juízes da Corte Suprema de 20 para 32. E então, preencheram todas essas novas vagas com juristas ligados ao governo. Essa manobra permitiu ao chavismo conquistar a maioria automática do tribunal, removendo de vez os obstáculos judiciais e os seus planos. A Human Rights Watch classificou essa ação como um golpe flagrante contra a independência do judiciário, alegando que a medida degrada a democracia venezuelana. De fato, a partir daí, o Tribunal do Supremo se tornou um braço do executivo. Cada vez que Maduro, sucessor de Chávez, precisava de uma medida, pedia ao tribunal, relatou o ex-magistrado da Venezuela, enfatizando que essa é a forma com que Maduro controla a Venezuela nos dias de hoje, através de justiça e do TSJ. Sobre a justificativa de reagir ao golpe de 2002 e de proteger a revolução, o chavismo subverteu a separação de poderes e pavimentou o caminho para um regime autoritário de longa duração. O caso venezuelano ecoa outro padrão muito preocupante. Em 2017, sobre Nicolás Maduro, a Suprema Corte controlada pelo regime chegou a usurpar as funções da Assembleia Nacional, o Legislativo, dominado pela oposição eleita. Em março daquele ano, o tribunal declarou que assumiria as competências legislativas enquanto o Congresso estivesse em desacato, medida que a oposição e observadores internacionais denunciaram como tentativa de instalar uma ditadura. O próprio secretário-geral da OEA classificou a decisão como um autogolpe, que subvertia a ordem constitucional e acabava com a democracia na Venezuela. Novamente, tudo foi feito em nome de corrigir as alegadas irregularidades e defender a ordem e a democracia. Mas o efeito foi concreto: concentrar todo o poder nas mãos do regime, sem a necessidade de tanques nas ruas, porém, apenas com canetadas e togas. Esse contraste entre os antigos golpes militares versus os golpes judiciais revelam algo importante. Enquanto o primeiro rompe a democracia de modo brusco e visível, o segundo corrói por dentro, muitas vezes sem declarar abertamente a ruptura. E em ambos os casos, ironicamente, os golpistas costumam alegar motivos nobres: salvar a pátria, restaurar a ordem, proteger a democracia de algum inimigo, seja ele comunista, terrorista ou corrupto. A diferença é que no golpe institucional ou golpe judicial, os autocratas tentam vestir a toga da legalidade, usando linguagem jurídica e instituições formais para legitimar o que é essencialmente um poder sem contrapesos.